Boa noite, mais uma segunda, mais um Papo Rec e hoje com a Wanda de Assis. Wanda de Assis, que não é de Curitiba, mas é primeira suplente de vereadora e gosta de trabalhar com formação política. É isso, Wanda? Isso mesmo. Então, boa noite, né, os ouvintes do seu podcast. Eu tô feliz de estar aqui nesse bate-papo com você. Quanto tempo de Curitiba, Wanda? 26 anos. 26 anos. O que te trouxe para cá? Bem, o que me trouxe aqui foi a vontade de estudar, de trabalhar, de buscar uma perspectiva de vida. Há 26 anos atrás, no Nordeste, era um pouco mais difícil do que hoje, né? Eu já pensei que se eu tivesse vindo no Nordeste com o governo Lula, talvez eu não tivesse vindo. Depois que eu saí de lá, por exemplo, minhas irmãs que ficaram lá fizeram faculdade, fizeram concurso público. No meu período lá, eu não tinha essa perspectiva. Então, acho que o que me trouxe... De que estado você veio? Ceará. Do Ceará? Da Que cidade? Campos Sales. Campos Sales, Ceará. Fica perto de Crato Juazeiro, para as pessoas Localizar melhor. Uma cidade muito grande. Não. Não. 100 e poucos mil habitantes a minha cidade. Veja, nós já entrevistamos aqui pessoas que vieram de fora e que acabaram entrando na política em Curitiba, pessoas de São Paulo, de fora. Como é que você acabou entrando na política aqui? Como é que eu entrei na política Na partidária? política. Eu entrei na política muito jovem ainda no período de militância na igreja mesmo, nas pastorais sociais. E no PT eu entrei assim que me entendi enquanto uma mulher política. Eu entrei no PT bem jovenzinha. Bem jovenzinha? Você continua jovem, lá? Eu acho que entrei com 16 anos, por aí eu já... E assistência social? Já o serviço social eu busquei porque eu já militava nos movimentos sociais e eu entendia que eu precisava de uma formação, de uma graduação que caminhasse nessa perspectiva da transformação social. Eu já acreditava nessa necessidade. E o serviço social é um curso com uma grade muito progressista. Mas explica para mim e para quem está vendo a gente, o que é um assistente social? O que você faz? Então, uma assistente social ela é uma profissional comprometida com um projeto societário. E por isso a formação é toda baseada nos conceitos, nos conhecimentos que dialogam com outras ciências, né? Com vários outros cursos, inclusive, no sentido de compreender a necessidade das pessoas para uma vida saudável. Então, a gente compreende dos conceitos políticos, filosóficos, sociológicos e humanistas, principalmente. E como é que a gente põe isso em prática? No caso, nós... Você está lá no Conselho Regional da Assistência Social, está lá no CRAS. Dona Maria chegou lá e... Wanda Tomal. Onde é que entra a Wanda nisso aí? Então, o serviço social ele atua em várias áreas. Uma das áreas é a política de assistência social. Eu trabalhei 10 anos na política de assistência social. Então, essa é a política que eu talvez possa falar melhor, mas eu defendo o serviço social na educação, como o seu pai também defende, criou a lei que garante, e não foi colocada em prática ainda, né? O assistente social e psicólogo na escola. Ele defendeu do assistente social. Agora a luta é para ter assistente social e psicólogo nas escolas. Então, eu defendo muito esse profissional na educação, na saúde, no serviço mesmo do terceiro setor, que é o serviço que é um braço do Estado. A gente vê hoje muitos serviços bacanas sendo feitos por profissionais nessa área, né? E na assistência social é o profissional que encabeça mesmo todos os programas e políticas sociais, exatamente para não ser programas apenas assistencialistas, mas para ser programas que promovam autonomia, independência, cidadania, porque o profissional do serviço social, a assistência social, ela tem esse trabalho de vinculação e de compreender as dificuldades, a origem de cada pessoa e trabalhar para essa superação. Então, nós não somos profissionais de executar coisas somente burocráticas, especialmente não burocráticas. É mesmo o desenvolvimento humano que está na nossa ação. Mas você falou que não é para ser assistencialista, mas a política que faz sucesso é a política assistencialista. Mas a que transforma não é. Então, mas como é que a gente vence essa barreira? Porque vamos ser bem sinceros. A minha classe, a classe política, ela ama o assistencialismo. Porque o assistencialismo não educa, mas fideliza. Né? Quanto pior a pessoa estiver, entre aspas, mais barato aquele voto, aquela fidelização de voto. E nós temos diversos programas que acabam entrando
nesse assistencialismo, porque eles vêm sem política pública. Eles não têm começo, não têm meio, não têm fim. Ele tem só um pequeno favor, mensal, trimestral, bimestral, né? Como é que a gente traz isso na prática para assistência social ajudar a pessoa a se educar mais, a evoluir socialmente, a ter mais conhecimento, melhor emprego, mais salário, mais oportunidades? Como é que a gente sai da dentadura para o emprego? E não para um subemprego, para um emprego. Isso, sair da dentadura para o emprego digno, para a estabilidade. Eu acho que essa provocação sua é muito importante. É sobre isso que nossa categoria reflete constantemente e talvez seja por isso que nós, profissionais do serviço social, defendemos essa política qualificada, diferenciada desses que defendem o assistencialismo. É por isso que para nós não interessa os partidos que falam do desenvolvimento econômico como se o desenvolvimento econômico fosse tudo, não considerando a vida, o desenvolvimento humano. Então, acho que aqui reside nossos princípios enquanto militantes políticas que nos tornamos, né, enquanto assistentes sociais. Eu penso que todas as políticas públicas precisam superar o assistencialismo. E a assistência social é uma política que ela tem origem na caridade. Então, é uma das políticas no Brasil que a gente pode considerar que ela teve um grande salto, um grande avanço de mudar a concepção. Quebrou o paradigma do assistencialismo, da entrega da dentadura, da entrega da cesta básica, da entrega por entrega, sem defender o direito das pessoas à dignidade. E um diferencial da nossa categoria é que nós, enquanto profissionais, nós nos comportamos, nós nos identificamos com a classe trabalhadora. Então, nós somos classe trabalhadora. E, igualmente, nós defendemos para os usuários que nós atendemos em os mais diversos serviços, para nós também. É nosso entendimento de que construir uma sociedade com políticas públicas que promovam igualdade social, justiça social, dignidade, é nossa defesa. Então, nós somos, junto com as pessoas com quem nós atendemos, os responsáveis, os oprimidos e, por isso, os responsáveis por essa transformação. Que eu, como freiriana que sou, nós acreditamos, eu acredito muito nisso, que a transformação virá do oprimido. Aos opressores, aos que estão acostumados a aprisionar as pessoas dessa forma que você descreveu aí, que é muito conhecida no Brasil, né? É o voto de cabresto. Exatamente. Nós acreditamos que essas pessoas, à medida que compreendem como funciona a sociedade, como funciona esse jogo político, quando tem essa compreensão mínima de classe do funcionamento da sociedade capitalista e conservadora e machista começam a tomar posições diferentes. E nessa perspectiva, todas as nossas ações trabalham essa dimensão da consciência, da compreensão de que é preciso mudar essa realidade, que não foi sempre assim, já foi até pior, né? Mas para dizer assim, que não permanece do jeito que está, passa por mudança constantemente, como nós, pessoas humanas, né? Mas aí entra aquela história do dar o peixe ou ensinar a pescar, né? O governo tem que dar o peixe ou tem que ensinar a pescar? Aí a frase que vem contra isso é que de barriga vazia ninguém pensa. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Como é que a gente resolve isso? Nós já refletimos muito, acho que já ouvi também várias pessoas refletindo sobre esse dito popular, né? É preciso ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. E o que nós defendemos, o que nós podemos ver que dá resultado, é você dar o peixe para quem tem fome e, simultaneamente, ensina a pescar. O ensinar a pescar é dar a possibilidade da pessoa desenvolver-se, né? Para o cara pescar, ele tem que ter vara, tem que ter anzol, tem que ter isca, tem que ter linha. Estamos falando de um país que escravizou a população por 300 anos. Então, quando parece essa frase, é preciso ensinar a pescar, e não somente dar o peixe, parece mais uma fala criminalizadora, como se as pessoas não tivessem com suas autonomias garantidas por responsabilidade própria. E não é. E como é que você vê, estando lá, porque a gente escuta e está na moda, né? Um discurso barato, fácil e a meritocracia. Só não faz porque não quer. Fulaninho era um menino pobre, lascado e hoje virou um jogador de futebol. Beltraninho se fez...
Por que as pessoas usam a exceção como regra nesse discurso medíocre de meritocracia? Você consegue explicar como assistente social vendo essa realidade para as pessoas que ninguém sai do mesmo lugar? Ou você acha que essa classe média que nós temos, a pseudo-classe média curitibana, brasileira, paranaense, não consegue enxergar essa diferença social? Dizer que não consegue enxergar a diferença social, eu não posso dizer. Acho que consegue perceber e trabalham para preservar essa diferença social, essa desigualdade social, essa injustiça. Promove o tempo todo, né? Então, eu acredito que as pessoas que hoje defendem a meritocracia, elas são revitimizadoras. Elas querem continuar revitimizando as pessoas que tiveram direitos de acesso negado à educação, à moradia, ao trabalho, à liberdade, a ser tratado como igual. Então, elas querem culpabilizar essas pessoas. Então, a responsabilidade é tua. Tu podia ter feito tudo. Não é assim. Nós não podemos afirmar, não podemos conceber que as pessoas que nascem nas condições que nascem, as pessoas da periferia de Curitiba ou de outras cidades, né? Que pode imaginar, o Brasil tem periferias muito parecidas. Essas pessoas que não tiveram acesso à educação, se for negro no Brasil, se for travesti no Brasil, pode saber que sofreu mais violência dentro da escola do que em outros espaços. Porque a escola é um lugar que não está preparado para respeitar essa diferença. Então, as pessoas que carregam toda essa carga de sofrimento pode ser considerada com direitos iguais aos que nascem e têm casa para morar, comida na mesa, acesso à educação, acesso ao deslocamento, acesso a várias formas de culturas. Pode ser considerado igual aos outros? Não. Tem uma diferença brutal aí que torna as pessoas impossibilitadas de serem livres, de alcançar seus objetivos, de desenvolver suas capacidades, inclusive, né? Para quem passa fome, para quem não dorme direito, não é possível entender que desenvolverá-se iguais aos que têm tudo isso garantido, né? Então você está falando que nós temos uma corrida onde algumas pessoas saem na frente, bem na frente, motorizadas, e outros saem atrás, correndo a pé e descalços, não é isso? Podemos fazer essa analogia. Por isso que a gente, na assistência social, no PT também, né, o partido que eu milito, nós falamos de equidade. É preciso, nesse país, praticar equidade. Nós também defendemos as cotas como um direito, a promoção dessa equidade para as pessoas que foram vítimas dessa exclusão por muitos anos. São ainda hoje, né? Bolsa Família, assistencialismo? Direito. Direito? Direito à cidadania. O Bolsa Família é um dos programas que a gente pode considerar de maior acesso à cidadania, porque o Bolsa Família, ele imprime no Brasil a quebra do assistencialismo. Exatamente. Ele imprime o direito às pessoas a receber o dinheiro, um repasse de dinheiro que é fixo, né? E que é em dinheiro, em espécie, e que é na conta da pessoa, é no cartão que ela recebe. Só poderia ser o mesmo valor que seria dado em uma cesta básica, por exemplo, mas não é bem maior. Mas só o fato de você mudar a forma de repasse, que foi isso que o Bolsa Família fez, já traz dignidade. Já promoveu dignidade. Uma vez eu ouvi o Eduardo Suplicy falando do programa Bolsa Família, e ele é o defensor, o criador da proposta de renda básica cidadã, né? E ele comparou o Bolsa Família à renda básica cidadã como um bom início para o Brasil de ter imprimido o Bolsa Família. E agora eu acredito que nós precisamos avançar para o renda básica cidadã, que é a proposta dele. Mas aí os empresários vão dizer para você, o pessoal da direita vai dizer para você que se o Estado estiver dando dinheiro, as pessoas irão se acomodar, não vão trabalhar, não vão procurar, vão ficar nessa, entre aspas, zona de conforto. Você conhece essa realidade, procede isso? Eu acredito que os empresários vão dizer que vão lutar contra, como negam esse direito. Mas isso precisa acontecer com a consciência do povo de que esses empresários já recebem suas cotas. Desde sempre receberam cotas. Desde sempre recebem muito mais do Estado do que nós. Um exemplo muito atual do que a gente pode dizer de como os ricos ganham cotas do Estado é a entrega da Copel nesse momento. O que seria a Copel entregue para os empresários se não uma grande cota de riqueza nossa, do nosso Brasil? Então, eu tenho certeza que a defesa dos conservadores, da burguesia do nosso país, é de que programas sociais, transferência de renda,
acesso à educação gratuita, tudo isso tem a ver com empobrecer o Estado e ser uma forma injusta de apoiar as pessoas. Não, não é. É que os ricos vão sempre pensar diferente de nós, né? Ou nós vamos Quem pensar não diferente precisa, dos né? ricos. Quem não precisa, julga quem precisa. Não sei se é quem não precisa, né? Quem tem, quem explora. É porque... Não, mas aqui é porque o rico mora bem em Curitiba, ele mora bem em Nova York, em Paris, ele tem carro, ele tem escola, ele tem saúde, e ele acha que quando o Estado investe nisso, nesse direito constitucional das pessoas de moradia, direito constitucional das pessoas de saúde, de educação, o Estado está rasgando dinheiro. Porque ele acha que o dinheiro do Estado tem que ser para asfaltar o batel. Isso. E ainda... deputado, com um agravamento, que se as pessoas tiverem dignidade, vai ficar um pouco mais difícil para eles explorarem da forma absurda que exploram, né? Mas eu tenho tido boas surpresas aqui, tenho conversado com alguns empresários que não pensam assim. Teve aqui alguns empresários já dizendo que o trabalhador tem que ter um salário digno, que não tem como ter uma equipe de trabalho eficaz se o trabalhador está se sentindo massacrado. Algumas pessoas estão mudando esse entendimento, apesar dessa onda fascista e direitista que a gente teve no Brasil, né, nos últimos anos. Você sente um pouco disso ou aqui em Curitiba ainda é a minoria que está entendendo que é uma simbiose, que só não vai ter violência se todo mundo tiver emprego e educação? Eu não tive a oportunidade que você teve de ter contato com esses empresários com esse pensamento. Mas eu acredito muito... Então você acredita que eles são a minoria ainda? Que são minoria, eu acredito mesmo que são minoria, mas acredito que é muito necessário e é possível. Acredito que existem essas pessoas, porque o mundo não pode ser entendido como bom para todas as pessoas, mesmo os ricos, se ele continuar tão desigual. Então, acredito mesmo que tem pessoas que se desenvolveram, que evoluíram economicamente, que são bem-sucedidas financeiramente, e que gostariam de ser bem-sucedidos humanamente. E para ser bem desenvolvido humanamente, é preciso defender uma justiça social, igualdade. Não dá para conviver com essa violência, com essa matança e ficar indiferente. Então, só desumanos pensam assim. Alguns empresários não são desumanos, então. Tem muita gente boa em todo lugar, tem muita gente ruim em todo lugar. Formação política, você cuida um pouco dessa área do Partido dos Trabalhadores. Eu, a cada dia que passo, me torno mais cético. Continuo um romântico na área da política, mas estou me tornando cada dia mais cético e vejo cada dia mais difícil trazer a política para a vida das pessoas. As pessoas estão se tornando dogmáticas, ignorantes, preguiçosas, né? Nós temos aí uma geração que está sendo apelidada de geração nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Como é que é trazer essa política, independente de ideologia? Não vamos entrar na ideologia do PT, na ideologia da direita, mas por que você acha e qual é o desafio da gente trazer a política para a vida dessas novas gerações dogmáticas? Por que há tanta resistência e como é que a gente quebra isso? Olha, eu acredito muito no processo formativo de educação, inclusive na educação popular, porque eu sou fruto disso. Então eu vejo, por meio da educação, a transformação acontecer. E acho que as pessoas estão muito abertas para todos os processos educativos, mas ainda sem acesso. Nós, no Partido dos Trabalhadores, no campo progressista, que é de onde eu venho, mesmo quando na militância de igreja, nós éramos das pastorais sociais, que são as pastorais que trabalham com a formação política, nós sempre desenvolvemos processo de formação entendendo que, independente se aquela pessoa passou por banco escolar ou não, ela pode desenvolver a partir do diálogo, a partir do estudo mesmo, ela pode desenvolver compreensões que muita gente que frequentou banco de faculdade não desenvolveu. Você vai numa linha gramsciana, então. Freiriana. Eu gosto muito do Gramsci, mas eu estou falando diretamente do que Paulo Freire nos ensinou, e eu sou freiriana, né? Então, a educação promove isso. E eu não acredito, eu discordo de você que as pessoas não gostam da educação. Não tem interesse, não. Estou falando de política, as pessoas não têm interesse em política. De política, sim. Eu penso que as pessoas sofreram muito, sofrem, né? São vítimas desse modelo de política que não respeita as pessoas, que não é democrática de fato e que se utiliza das pessoas, né? A cada 2 anos, ou enfim, esse processo de
de política, De eleição. de eleições representativas, elas não são participativas. E já que nosso modelo é representativo, não impede de ser participativo. Eu defendo na política participativa, na democracia participativa. Mas Então, a democracia participativa, agora eu vou fazer o papel do advogado diabo aqui. Ela não existe. aonde que ela existe? Congresso Nacional ela não existe. Não. O Congresso Nacional tem 60% dos seus deputados representantes do agronegócio, que é quem tem dinheiro para bancar uma campanha. Não Mas existe. 60% do Brasil não é representado pelo por agro. isso, Nós temos agricultores, mas não o grande agro. É por isso que as pessoas não gostam de política, porque é o que elas veem. Mas a política representativa e participativa, como a gente vê em espaços menores, né? Aí você vê, eu vejo isso no Conselho Tutelar, nas experiências que eu vivo de política na defesa de direito de criança e adolescente, ela é representativa e participativa. Eu também conheço mandatos populares de vereadores e de deputados que são também uma experiência de democracia representativa e participativa. Eu acredito nisso. Inclusive, eu vou ser candidata a vereadora novamente e é para fazer representatividade com participação. Eu não acredito que posso contribuir se for diferente. Então, eu acho que esse desencantamento das pessoas é pelo desrespeito, é pela forma que nossos políticos têm se comportado e precisa ser diferente. Por isso, precisa incluir mulheres, pessoas negras, LGBTs na política para poder ser representativo de fato e acolher essa participação, porque esses movimentos, como os movimentos sociais, esses movimentos também identitários, porque o movimento popular, eles têm uma relação diferente, mais horizontal. A política do nosso país, ela está verticalizada, ela está totalmente dominada pelo capital financeiro, né? E isso não combina mesmo com democracia participativa, né? Mas se a gente cair só no identitarismo, política de nicho, nós não vamos estar cuidando do problema e deixando de lado a razão? Excelente sua pergunta, porque assim, isso é um problema que a gente pode estar criando, né? Nós podemos estar fomentando isso no nosso país. Da gente, de repente, começar com o identitarismo, com a política de nicho e cair no problema de alguns colegas municipalistas, digamos assim, que é o cara que ele é deputado de tal cidade, tal região. Então, se o problema é nessa aqui, ele não quer nem saber, porque não interfere a base de voto dele. Se a gente cair, vamos eleger um LGBTQIA+, só por ser LGBTQIA+, não fica muito pequeno? Não vamos eleger uma mulher só porque é mulher, vamos eleger um negro só por ser negro. A gente vai estar cuidando do problema sem chegar na razão do problema. Não, eu não defendo a política. Não, eu tô aqui para te provocar. O meu trabalho aqui é te provocar. E eu não concordo mesmo. Eu acho que pode ser um perigo para nós. E a história já mostrou que isso dá errado. Nós temos que ter parlamentares que sejam representativos, mas que sejam um processo de defesa da justiça social para a classe trabalhadora, para o conjunto. Quando eu digo que é preciso ter esses sujeitos, é porque eles nunca estiveram. Não é porque chega lá e vai defender só... Não, eu concordo que tem que ter, mas eu acho que a gente tem que trabalhar um espectro maior. O cara tem que entrar defendendo esta bandeira, mas ele não pode deixar de lado a educação, a saúde, a economia, a geração de emprego, política pública. Requião, sabe o que você me fez lembrar agora? Que a raiz dessa preocupação sua... que eu acho que você também não concorda com o identitarismo na política, mas é preciso ter defesas das diferentes especificidades de cada bandeira. Tudo isso precisa estar presente na luta, né? Mas o que acontece no Brasil? A vida inteira, né, da nossa história, disseram assim, negro, para a mulher negra, para o homem negro, tais funções. Para os travestis, traz tais funções. E sempre relegado a coisas muito inferiores. Como se a gente não pudesse ter essas pessoas defendendo a economia. Podemos e devemos. Isso. Então, eu acho que é aqui que a gente precisa ter essa compreensão. Não é o identitarismo e nem é somente um perfil de pessoas, uma classe, uma categoria de pessoas que se julgam superiores e são os homens brancos cis, é o que está mais presente, né? Sim. Defendendo tudo. Eles sabem o que tudo que precisa ser feito, os outros não sabem. Não, é conceber que uma mulher, como eu, por exemplo, posso defender
os direitos econômicos, o desenvolvimento econômico, a justiça social, o direito das mulheres pretas, dos travestis, das crianças, do meio ambiente. Posso defender todas as áreas, sendo eu mulher. É disso que nós estamos falando. Eu concordo com você. Agora, uma coisa que me chama a atenção é porque eu pelo menos eu critico, e vi que você também critica, se for muito de nicho, mas ao mesmo tempo, aí lá no Congresso, ou nos parlamentos, nas câmaras, nas assembleias, daí os caras falam assim, mas a mulher vai tratar só de mulher. Mas o cara pode entrar para tratar só do agro, o cara pode entrar para tratar só de igreja. Bom. E a gente não vê essa diferenciação. A gente não está fazendo essa Fulano entrou lá só para cuidar de igreja. Ele não entende nada de economia. Ele está lá para defender a religião XYZ. Também não entendi de religião. Não, mas ele está lá para eleger a religião XYZ. E daí ninguém critica. Daí é válido. Aí você fala assim, isso também é o identitarismo. Exatamente. Muito bom. E ninguém pega isso. Isso. Exatamente. Agora, seu exemplo ajudou a gente a perceber que o que está em questão não é não aceitar as pessoas que vêm de referidos lugares. É porque as pessoas dos referidos lugares é o povo negro, é o povo pobre. É exatamente essa discriminação aí é contra... Racial e social. É racial e social. É contra os trabalhadores. É contra as trabalhadoras. Mas a gente pode construir, acho que essa é a nossa tarefa, construir parlamentares e partidos que defendam o entendimento de defesa ampla social, de justiça, que seja democrático, participativo. Nós podemos fazer essa defesa. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores nasceu com essa tarefa, né? Nasceu das bases, nasceu lá de onde estava o povo. Podia lembrar disso de vez em quando, né? As associações de moradores, e ao longo da história pode ter gente que se perdeu, porque aqui também tem gente que é oportunista, mas é aqui que ainda estão os que mais defendem essa forma de política. Eu sou um exemplo disso. Eu venho de uma família que só eu, na minha família, se lançou candidata. A vida toda, meus tios, meus avós já faziam política. A política da luta, da organização, da luta que traz o desenvolvimento com uma estrada, com uma iluminação, com a abertura de um poço, de uma cisterna, de um transporte para transportar a juventude até onde tinha a escola. Eu venho de uma origem que as pessoas lutavam por esses direitos básicos. Isso é fazer política. Essa é a origem do PT. É de lá que eu vim. Eu convivo com pessoas que continuam fazendo essa defesa. É isso. E por que são tão poucas? Eu acho porque poucas. São tão poucas E vou dar um exemplo no parlamento, né? Porque nós somos muitas. Mas veja, mas eu vou te dar um exemplo assim concreto de agora. Vender a Copel. Estão tentando entregar a Copel. Nós estamos brigando na justiça para que isso não aconteça. Diversas manifestações foram chamadas, convocadas. Ninguém vai. Então todo mundo está indignado, está todo mundo brabo. Eles falam assim, alguém tem que fazer alguma coisa, desde que esse alguém não seja eu. O copeliano que está lá, eu vou perder meu emprego, isso é um absurdo, vamos para a rua. Eu não posso. Eu tenho medo, eu vou ser perseguido. Que eu vou perder. Então assim, meu Deus do céu, as pessoas broxaram. Você está falando aí, você veio de uma família que lutou, você conhece gente que luta, mas daí na hora que a gente tem um negócio sério, vamos defender a educação. As pessoas têm alguma coisa mais importante para fazer naquele dia. Vamos defender a Copel. As pessoas têm um medo maior ou uma coisa mais importante. Os políticos. Eu concordo com você, mas é que se eu aparecer ali, para mim fica ruim, porque eu acabei de entregar um carrinho da saúde ali, não sei aonde. Ou eu faço uma crítica dura, como fiz ao governo federal, que não nos apoiou nessa briga da Copel. E os caras falam, mas você não pode criticar, você tem que entender o momento. É sempre uma passação de pano que está me deixando louco, mano. De um tanto que você não imagina. Porque eu acho que política é mudar a vida das pessoas. E para mudar a vida das pessoas, você tem que ir para o campo de batalha. Você tem que ir para frente. Se você acredita em alguma coisa, você tem que defender o que você acredita. Por que as pessoas dizem que acreditam e não têm coragem de defender?
Eu estou olhando também e acompanhando e participando das atividades em defesa da Copel. Eu também senti que faltou mobilização social nesse momento. Qual será o motivo de não ter dado certos chamados para mobilização em defesa da Copel? Eu penso que nós, militantes sociais das organizações, os parlamentares progressistas, do campo progressista principalmente, nós precisamos nos mobilizar e nos avaliar avaliar mesmo qual é o nosso problema de mobilização, onde estamos errando. Porque tem pessoas que não estão nem sabendo que a Copel está em negociação e que está prestes a ser doada. Nós estamos calados na mídia, nós não temos mídia. Isso, então você falou de uma forma que afasta a mobilização. As pessoas estão hoje vendo o que chega no celular, o que chega na internet, né? Então, se nossa comunicação não está passando por lá sobre isso, inclusive porque o governador ele tem domínio das mídias no Paraná e no Brasil também, acho que ele manda até tem dinheiro. Então, o que acontece? O povo não está sabendo. E nós não nos comunicamos como poderíamos. Eu acho que faltou mobilização de nossa parte. E quando você diz que o presidente Lula não fez a tarefa de defender a Copel como poderia e como deveria, talvez isso diga porque algumas pessoas também se isentaram. Acho que nós precisamos ainda não entregar de mão beijada, não sem resistência. Precisamos fazer que essa comunicação chegue a mais pessoas. Tomara que muita gente veja esse podcast e ainda a gente consiga trazer pessoas que compreendam o processo de entrega da Copel. Ainda que ele aconteça, nós temos que ter conseguido mostrar o que está por trás da vinda da Copel. Acho que os parlamentares, os movimentos sociais, às vezes acertam muito na sua mobilização. Prova disso é que nós vimos muitas manifestações do campo progressista, desde o golpe contra a presidenta Dilma até a derrubada do Bolsonaro. O povo fez luta, né? Nós fizemos luta contra todas as reformas que, enfim, aconteceram, que agora a gente quer que sejam desfeitas com esse novo governo. E a gente já fez muita mobilização e que deu certo. E algumas, mesmo com muita mobilização, não dá certo. Mas não ter mobilização é inaceitável. Então, eu quero dizer que alguma coisa não deu certo na nossa comunicação, mas a mobilização social não pode, a falta dela não pode ser dada a responsabilidade só para o povo que está na periferia. Não, eu estou falando de todo mundo. Isso, é nós olhar como é que a gente vai se comunicar melhor para que ela aconteça. Nós temos um problema, na minha opinião, para a gente encerrar aqui, deve ser se você concorda ou não. A esquerda, o campo progressista, perdeu a identidade. Nós perdemos o discurso. As pessoas não se veem mais no campo progressista. Por quê? O nosso discurso passou a ser pedante, arrogante e, de certa forma, elitista. Daí vem um animal como o Bolsonaro falando português, botando o dedo no discurso, não na prática, onde as pessoas estavam feridas. E a esquerda perdeu, o campo progressista perdeu isso. Deixou de falar português. Wanda, que você seja uma dessas pessoas que fala português e que alguém discute. Bem-vindo aqui ao nosso papo. Muito obrigado pelo seu tempo. Que você consiga, lá do Nordeste, vir aqui para o Sul para mudar um pouquinho o nosso mundo. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa. Acho que a gente pode fazer várias dessas. E essa conversa que precisa ser feita lá nas comunidades com as pessoas. Eu acredito que, eu sendo do campo progressista, né, que temos uma tarefa aí de trabalho de base e estou bem disposta mesmo a fazer o trabalho educativo, de educação popular nas comunidades, com as pessoas. Não quero entrar nessa relação que algumas pessoas entraram, como você bem colocou aí, de arrogância, de sabe tudo. Não, acho que a gente tem que se colocar para construir com as pessoas a partir de uma escuta. Precisamos ouvir o que as pessoas pensam sobre cada coisa e, a partir dali, a gente luta junto. E não eu sabendo o que é o remédio para cada problema e querendo que as pessoas comprem essa ideia. Não é bem assim, isso é desrespeitoso. Então, eu estou super contente de saber que você tem esses pensamentos aí no campo progressista, você é um dos parlamentares do nosso campo, que a gente possa fazer o desvelamento, né, dessas necessidades desses paradigmas que estão aí no nosso campo, porque se não for por nós, por a direita conservadora, é que não vai vir transformação nenhuma. Então, obrigada por estar nessa luta, estamos juntas e juntos aqui, todos vocês que estão no podcast, espero ver vocês em outros espaços de luta. Obrigado, Wanda. Obrigada, eu.